vai manter a base do último jogo contra o Fortaleza. Se possível, terá o retorno de Payet, francês Payet, que pode estar nos últimos minutos de contrato do Vasco, né? Eu vi uma Porque o Vasco informação. já tá dando uma limpada lá, hein, Cavalo? Eu vi a informação de que ele já teria comunicado a dona do imóvel que ele não vai renovar o contrato. Ou seja, da casa onde ele mora, não vai renovar. Isso é um indício de que bye bye Paier. Ele vai. Mas pode se mudar também, né? Ele pode. Também, ele pode trocar de casa também, é verdade. Mas. Eu tenho informação que ele tá procurando casa no Catete. Tô brincando. Vai Vai ser seu vizinho. As ele não últimas vai. informações que eu tive do Paier é melhor Não não vamos comentar. falar, não vamos falar, porque esse horário não permite as últimas vamos informações seguir. do Vai Paier. vir o Sport Mix proibidão, meia-noite. Com Dão Márcia. medo de processo. Com Márcia. Apesar que se tiver, eu quero estar nisso, que eu adoro esse negócio de falar fofoca. Pô, O quero tá negócio é quando tiver um departamento jurídico, a gente cria um programa, porque vocês serão processados pelas pessoas que Faz vocês informação, irão, né? pelo que vocês irão Informação, Ju. falar. Mas eu acho que mas agora falando sério, né, sobre o Paier, eu já tinha até falado em outros programas que eu acredito que ele realmente o caminho dele seja sair do Vasco, porque tem jogado pouco. Eu acho que os dois lados meio que estão querendo sair, assim, né? Ele, porque não tem jogado muito, e fora essa exposição toda que teve aí da vida pessoal. E o Vasco, porque tá sem dinheiro e ele tem um salário altíssimo. Então, eu acho que seria, de repente, bom para os dois acabar esse casamento. Vamos ver a provável escalação, Cavoca, aqui, ó, do Vasco. Eu vou falar aqui a provável escalação. Vai ter Léo Jardim no gol. Léo Jardim, que a gente vai falar dele um pouco, porque Por quê? parece que o Léo Jardim tem uma proposta muito boa De onde? aí do mercado do futebol árabe, papo de 10 milhões de euros que estão oferecendo pro Vasco. Perdi um E goleiro tá assim. naquele negócio ali de momento se renova o contrato ou não renova. Então, primeiro vamos dar a provável escalação. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, meio campo, Hugo Moura, Tietê, Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Esse deve ser o provável time do Vasco que vai enfrentar o Operário no dia de hoje. O Vasco que aposta aí no seu retrospecto em São Januário, né, com 25 vitórias em 40 jogos, né? Recentemente o Diniz convocou a torcida, né? Vamos lotar o estádio. O Diniz falou isso na coletiva de apresentação, que inclusive quando ele era jogador e ele ia enfrentar o Vasco São Januário, ele falou o ambiente era ruim pra gente querer jogar contra. Ele falou o ambiente hostil, né? Que assim, de muito. Nem da torcida do Vasco contra o time. Mas é como eles mesmos chamam. Mas é tipo, era muita pressão, hostil. né? A torcida muito. Cantando muito, Sim. né? E ele falou que ele até admirava, de certa forma, aquilo ali, como ele via, mas prejudicava para quem ia jogar lá, que sentia aquela vibe, no caso, para quem visitava, negativa, né? Porque o time tava. E ele falou que é muito bom estar no Vasco hoje, ter isso a seu favor. Então ele falou: vamos deixar um pouco esses anos que tá ruim aí ultimamente, vamos trazer a favor, se acabar o jogo, aí já opinião igual a Márcia, né? Acabou o jogo, quer reclamar, reclama. Quando a bola tá rolando, vamos ajudar. E ele tá convocando o torcedor do Vasco mais uma vez, né? Pô, as fotos do Diniz contra o Fortaleza foram cada foto espetaculares. Ele no gramado, porra, pulando, vibrando, pegaram uma foto boa, ele falando que gosta do clima do Vasco, da história do Vasco, se sente acolhido pela história e pelos torcedores do Vasco. Ele gosta de treinar ali em São Januário por causa da barreira, que vem gente caminhando, andando, falando com ele, ali da comunidade da barreira do Vasco que fica ali atrás. E ele falou que gosta do ambiente do Vasco. E ele conseguiu transmitir isso para os jogadores. O Pedrinho, você vai até falar aí na pauta depois, o Pedrinho falando que fez bem a chegada do Diniz por causa disso, trouxe esse clima. E vamos falar, como já falei aqui, ele mudou o mesmo time que o Felipe estava treinando, o Diniz conseguiu dar um padrão para o time. Não sei se vai conseguir porque o elenco é reduzido. Se algum jogador cansar cair de rendimento, já vai dificultar um pouco a vida do Diniz, porque o Vasco não tem elenco. Mas já os dois gols contra o Fortaleza, jogado de linha de fundo, cruzamento pro Verratti fazer o que ele sabe fazer, que é dar o último toque, chegar aí já é o dedo do Diniz, podemos falar assim. E é o time que vem jogando, o Luiz Gustavo se firmando na zaga, o Lucas Freitas aí indo pro banco, formando a zaga com o João Vitor, é um bom jogador. E ele firmando o Tietê, jogando na equipe, o Jair tinha até especulação que ele podia ir pro Atlético Paranaense, o Jair sair do Vasco e ir pro Atlético, mas é um time que ele conseguiu pegar o mesmo time e transformar esse mesmo time, fazendo saída de bola, aquela saidinha de bola tocada, ele já conseguiu fazer isso no Vasco. Agora vamos ver se ele consegue pegar o Operário, que é campeão, mas
informações da Márcia ontem que o capitão do Operário foi pro Curitiba. Eu não sei se vai ser o É, último jogo já dele sim. hoje. Não vai nem jogar, nem viajou, nem Ou veio seja- pro Rio. Ele era o capitão dos principais jogadores, inclusive no post que o Operário anunciou, né, esse acordo com o Curitiba, e disse que ele já nem viajaria pro Rio de Janeiro, né, nem vai vir para esse jogo. A maioria dos comentários de torcedores do Operário eram bem chateados ali com essa decisão dele, porque tá indo para um adversário, né, da Série B, e nem vai jogar esse jogo, que é um jogo importante aí, que o Operário, né, tem uma possibilidade, já que foi um empate no primeiro jogo. E aí, outra informação que o Cavalco até colocou aqui para nós no roteiro é que o Operário tá bem na Série B, né? Eles estão vindo de tá embalado. 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas. Inclusive, aquele sem jogo- querer provocar Márcia, ganhou de 3 do Botafogo de Ribeirão Que Preto. ganhou de 4 do Atlético. A minha vida é essa, gente. Tudo bem. Não tem o que fazer. Agora, só a informação que você tá falando, Tem Cavalcante, informação, é assim que fala. Informação. Informação. o- Esporte e é o- emoção. Tá tudo aqui. Ô, Cavalca, esse agora do Jair podendo estar indo pro Atlético Paranaense, tem um imbróglio, porque o Vasco o Fernando Diniz está vendo, analisando para ver se pode Se utilizar vai não. usar ele ou não. Só que o Jair ganha hoje no Vasco 900 mil reais. Que isso? Vai, imagina. Cara, quem vai pegar o Jair a 900 mil? Se ele for, vai. Não, pensa, com essa qual clube informação, brasileiro eu já que vai digo pagar que 900 se for, mil? vai por empréstimo. Mas se com o você Vasco conhecendo o pagando. Petralha, Não o vai Petralha pagar. pagaria 900 Não, com mil todo para- respeito. Não, Não, mas é não nem o vai Atlético, nenhum time do Mas não vai Brasil é o que vai te entregar, né? Não, mas Você não vai chegar com- você não vai não paga chegar- nem nunca entregaria. Então, eu tô dizendo, Imagina você não vai nunca, chegar, talvez. Cavalca, você não vai chegar e dar 300 mil num carro popular, pô. Entendeu? O Jair, com todo respeito, ele não entregou em nenhum lugar que eu tenha visto ele jogar um valor desse. Aí o papo mas nesse valor tem luvas, tem não sei o que, diluído. Pô, mas não interessa, tá lá, tem que pagar. Então, pode acontecer que isso que eu acho que os clubes brasileiros têm que começar a prestar atenção na hora da formatação dos seus contratos. Que muitos dos clubes brasileiros estão passando a situação que estão passando difícil por causa na hora de fazer os seus contratos. Aí assim, não tem dinheiro para dar luva, dilui no salário. Pô, mas tá lá, tem que pagar. Aí acontece como tem aí, ó, um bichis e longe. Tá o Pablo no Flamengo, que todo mundo esqueceu, até o Pablo deve esquecer que é jogador do Flamengo, porque tá lá treinando, ninguém quer pagar e ele tá lá em separado. Tinha também jogadores no Fluminense e no Botafogo na mesma situação de tipo, ninguém quer, aí o cara fica o lá. Renato Augusto mesmo, que acabou de rescindir. Renato Augusto Ele estava ainda lá. aceitou, tipo... Ele ainda aceitou. Mas porque normalmente jogadores desse quilate, como o Renato Augusto, aceita por quê? Porque o cara já tá resolvido. Renato Augusto, pô, nadou de braçada de ganhar 37 dinheiro na anos, China. com Ganhou certeza. dinheiro pra caramba na Jogou China. muito. Como então assim, não, tudo bem, cara. Faz o seguinte, paga aí. Mas tem tá vários aí, que eu não tô indo existe um embora. contrato. De repente vai arrumar outro lugar, um emprego, e ele vai tocar porque já tem. Mas tem jogadores que não, estão no início de exigir carreira, contrato. estão na metade, e é um dinheiro que o cara não vai abrir mão. Então, o Vasco tá pagando o preço de uma irresponsabilidade. Que, para mim, com todo respeito, em qualquer circunstância, o Jair nunca poderia ter esse salário. Esse é o salário que tem sido divulgado aí na imprensa falando isso. A gente não sabe se é verdade. Agora, se for verdade esse valor, é um valor que é realmente... Exorbitante. Se você for refazer a folha Adoro essa de palavra. pagamento do Vasco da Gama, você pode estar investindo nisso com 900 mil, com todo respeito. Você pega 2 jogadores que seja até médios, mas que vai ser o futebol do Jair. Não, agora eu entendo o Diniz, por essa informação de 900 mil reais, o Diniz chegar na coletiva e falar, gosto do Jair, mas tem que abrir espaço na folha. E aí eu entendo, 900 mil reais para um jogador que passou o ano passado todo contundido, não é titular absoluto agora, e de repente nem vai ser titular absoluto, você abrir 900 mil numa folha em que o Vasco precisa, porque o Diniz deve indicar reforços, aí eu entendo o Diniz ter parado, pensado, não, o Jair tem 6 jogos, ganha 900 mil, preciso de espaço na folha, gosto dele, mas eu acho que seria melhor abrir espaço na folha e por isso o preservou da partida contra o Fortaleza, porque senão ele faria 7 jogos. Aí sim, aí eu entendo por esse salário negociar o Jair para abrir espaço na folha para poder contratar o jogador que ele deseja, que ele é... E E eu tô Cavalco, lendo isso é da vida, Márcia. Rapidinho. lógico. Isso é da vida. Você tá no teu trabalho. Pô, você perde o emprego, ou sei lá, tem uma renda familiar, você e tua mulher, sei lá, tem uma grana. Diminuiu, você reduz custo. Vou desligar a TV a cabo, vou dormir de ar-condicionado, vou dormir de ventilador, você abaixa o custo. Pô, com todo respeito, na situação que o Vasco se encontra há algum tempo, não poderia ter nem existido esse contrato. Não precisa ir longe, vamos falar de mercado da bola.
O Gerson acabou de renovar com o Flamengo, no arquirrival do Vasco, o Gerson. O Gerson ganhava 800 mil. E o Gerson é um jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira. Tô falando, você vai no mercado, quando você vai comprar, então assim, pô, o Gerson tem um jogador... Não tô nem falando tecnicamente, porque pode ter gente que pode gostar mais do Jair do que do Gerson. Tô falando de mercado de bola. Se você tem o Gerson sendo convocado para a seleção brasileira, com passagem recente pela Europa, pô, que tava ganhando 800 mil, que eu já acho muito, mas tudo bem, tô falando de mercado de bola, você não pode dar 900 mil no Jair na situação que o Vasco se encontra. Aí muito isso reflete no campo, porque poderia estar com jogadores talvez que estariam entregando mais e realmente passa esse problema aí. Então, se realmente for verdade o que estão dizendo que é esse o valor, aí a gente vai entender por que o Fernando Diniz está falando de poder baixar o custo aí dele. Eu tava vendo aqui informações que, né, exatamente falando isso, do salário dele, que o Vasco recebeu algumas sondagens, mas que o Vasco quer, os clubes querem que o Vasco pague parte do salário, fazer empréstimo, lógico. e o Vasco aceita liberar ele até sem custos se algum clube aceitar, né, o salário dele. E aí a outra informação que saiu no GE Globo, e que é, né, realmente corroborando tudo que você falou, é que ele tá no top 5 de salários do Vasco. Que ele fica atrás apenas do Felipe Coutinho, do Payet, do João Vitor e do Verratti. Então, assim, será que, né, sabe? Então, os caras que têm os maiores salários, e aí um cara que não tá jogando, O próprio fica João ali. Vitor, cara, acho que o João Vitor ganhou 1 milhão, cara. É uma Acho que é loucura. 1 milhão, cara. O João Vitor veio a peso de Porra, ouro é um lá milhão, da fora. cara, O Alexandre porra. Matos, que na época contratou o João Vitor. O Alexandre Matos adora trazer gente com muito dinheiro. O Watson, Não, eu até o João entendo Vitor. quando você vai trazer um Payet, vai trazer um Felipe Coutinho, Sim. são jogadores que Ah, estão não em tem outra como. prateleira Tem de uma mercado. grife, é. Né? O Payet é um jogador, apesar que ele não entrega o que ele recebeu no Vasco até hoje, não justificou o valor. Mas é uma aposta, a gente Sim. entende. É um jogador que vinha Com nome. com nome, destaque na França, jogou na seleção francesa, aí é diferente. O Felipe Coutinho, jogador de Copa do Mundo, jogador que se destacou em vários clubes na Europa, no Liverpool, Barcelona, ou seja, é outra prateleira. Agora, pô, Jair, João Vitor, os caras aí ganhando 900, 1 milhão. Pô, O Watson ganha muito também, porque É, o Alexandre pô, Matos pelo trouxe o amor de Watson lá de Deus. fora também. Eu não lembro onde estava Loucura. jogando. O João Vitor acho que estava no Zenit, né? É. E o Watson acho que estava na França, no Bordeaux, eu não lembro agora, mas também trouxe por um dinheirão o Watson. E são 2 jogadores. O João Vitor é até titular, mas o Watson fisicamente não consegue Caval, entregar. com o planejamento correto do time que tá nesse negócio é como o Botafogo fez, entendeu? Que é o quê? Scout. Que começa a achar Buscar jogadores jogadores que entregam, livres. tem bons números e o investimento não é alto. Não pode contratar o cara porque é amigo não sei de quem, porque o cara tava no time tal, tem um nome não sei o quê. Pô, aí tá aí, ó. O Vasco tá com o Jair no seu elenco, o Vasco tava com o Souza até há pouco tempo, tá o Alex Teixeira que tá lá, já foi, saiu, voltou. Se você puxar uma lista aí, o próprio Payet, ou seja, tem quase um time, O Watson aí 5. quase metade de um time de jogadores que não conseguem entregar e com salários astronômicos, que aconteceu com a Márcia falou. Quem vai querer? Eu quero Jair. 900 mil? Tô fora. Aí o cara vai falar assim, então faz o seguinte, vai acabar tendo que topar. Vai acabar tendo que topar, Sim. porque não vai utilizar o jogador, vai acabar tendo que topar, falar assim, Pra faz o também não seguinte, eu perder, dou pra ver se 400 mil, tu consegue, dá 500. Vai acabar tendo que topar, que é melhor você pagar metade do que pagar um salário Eu acho inteiro que o desse. próprio Jair, para poder jogar, Vai ele querer vai até aceitar. preferir diminuir o salário para poder sair do Vasco e jogar em um outro clube. Apesar de no Atlético Paranaense, o titular no volante lá é o Raul. Que eu não sei como é que tá jogando agora, mas não é um volante que também não é tão ruim assim. Jogou no Bragantino e é o titular do Atlético Paranaense hoje. Vai disputar a posição, mas se chegar, eu acho que vai chegar para reforçar, porque a fase do Atlético não é boa. Então deve contratar já para sair jogando no Furacão.